Vamos lá, pessoal. Vejam só. Hoje a gente vai iniciar mais uma aula de matemática comigo, professor Wellington, onde a gente vai iniciar um novo conteúdo, que é uma coisa que a gente está utilizando muito hoje, que é a ideia de média. E que aí vocês veem quase todos os dias nos jornais dizendo a média diária, infelizmente, né, falando sobre isso, a média diária de mortes é de tantas pessoas, não sei o que, por dia. A média diária de casos é de não sei quantos mil por dia. E o que está por trás disso é uma coisa chamada média aritmética. E hoje a gente vai trabalhar com esses dois conceitos, de média aritmética e de amplitude, para a gente entender um pouquinho quando se fala aquelas diferenças de amplitude, o tamanho da amplitude de crescimento que está aumentando, que está diminuindo, certo? Vejam só, a gente vai para a parte bem básica da definição, uma coisa bem direta, que é a média aritmética. O que vai acontecer? A gente sempre vai calcular a média aritmética a partir de dois elementos, certo? De um rol. O que é o rol? O rol é a quantidade de elementos que tem em determinada sequência que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, o nosso rol ele possui 4 elementos. Quem é o elemento? O elemento 2, o elemento 4, o elemento 6 e o elemento 8. Como vocês sabem, esses elementos eles são numéricos, mas eles podem estar representando coisas ou valores de coisas, certo? Exemplo, essa é a idade de crianças que foram se vacinar no postinho de saúde. Aí foram quantos? 4 crianças. E as idades, quais são as idades delas? 4, de 2, 4, 6 e 8. E se pede qual é a média de idade de público que veio se vacinar no dia de hoje no posto de saúde. Aí se pedirem esse dado, a gente tem como fazer. Como é que a gente faz? Primeiro entender o conceito de média aritmética. Geralmente, a gente utiliza esse símbolo para dizer que é média aritmética, certo? MA, média aritmética, um M maiúsculo e um A minúsculo. E o que é que a gente vai trabalhar nisso? A gente vai trabalhar com o conceito de média aritmética. Qual é o conceito de média aritmética? A média é dada pela soma dos elementos, dos valores dos elementos, é a soma dos elementos dividida pela quantidade de elementos. Vamos tentar entender isso aí. Para calcular a média de algo, de alguma coisa, eu tenho que pegar, primeiro somar os elementos. Vamos para o conceito. Somar os elementos. Somar os elementos. Certo? Somar os elementos. Quais? Todos. Quem são eles nesse caso aqui? 8. Começando de trás para frente, mas a gente faz a ordem, certo? 8 mais o 6 mais o 4 mais o 2. Depois o que é que eu faço? Divido por quem? Pela quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Daí vem a própria definição. A média aritmética é dada pela soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Certo? Independentemente do valor que seja esse elemento, quando falar em quantidade, ele vai ser apenas um. Certo? Então, eu tenho quantos elementos nessa sequência? Nesse rol nosso, a gente tem 4 elementos. Certo? Feito isso, qual é o próximo passo? Feito isso, o próximo passo é somar todos os elementos. 8 mais 6, 14. 14 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. Dividido pela quantidade de elementos, que é 4. A média aritmética vai ser igual a quanto? 20 dividido para 4 igual a 5.
é que eu descobri? Que a média, voltando para aquele contexto de uma questão problema, que a idade média das pessoas que foram se vacinar naquele dia do posto é de exatamente 5 anos, certo? Vejam só, qual é outro conceito que a gente vai trabalhar? Amplitude. Vou botar aqui AM, para a gente trabalhar com esse conceito de amplitude, certo? O que quer dizer amplitude? Amplitude sempre será a diferença entre o maior e o menor elemento desse rol. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quem é o maior elemento desse exemplo, vai ser o número 8. Todo mundo concorda? 8 é maior que 6, é maior que 4 e é maior que 2. Quem é o menor elemento? O menor elemento é o 2. Todo mundo concorda com isso, né? O que a gente vai fazer é calcular a diferença. E diferença é o que? A subtração. Com isso a gente descobre que a amplitude nessa sequência vai ser igual a 6, porque 8 menos 2 é igual a 6. Tranquilo nessa parte? Média aritmética, a gente soma todos os termos e divide pela quantidade de termos. Na amplitude, eu pego e calculo a diferença entre o maior e o menor termo. Com isso, eu descubro qual é a amplitude dessa sequência. Tranquilo? Vou passar só mais um exemplo para a gente fixar. Tá, aqui um exemplo 2. Eu vou colocar um probleminha assim. Imagine que eu quero saber qual é a minha média geral na escola. Certo? E na minha escola só tem 5 disciplinas. Matemática, português, ciências, história e geografia. Certo? Dessas, a minha média em matemática é 7. Em português é 5. Em ciências é 6. Em história, vou botar que é 8. E em geografia eu vou colocar que também é 8. Deixa eu ver. 8. Vou colocar um 8. Certo? Para vocês verem uma coisa. Tranquilo? Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual é a minha média geral? Média geral. Certo? A média geral aqui vai ser a média aritmética mesmo, normal. O que é que eu faço? Faço a soma de todos os termos. Quem são eles? Média aritmética da minha nota geral será 7 mais 5 mais 6 mais 8 mais 8. Certo? Que é a nota de geografia. E divido pela quantidade de termos. Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Porque só são 5 matérias. Nesse caso, certo? Aí vamos lá. O que é que vamos fazer agora? Somar todos os termos. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 3, ou mais 8, vai dar 26. 26 mais 8 vai dar 34. Dividido pela quantidade de termos, que é 5. Certo? Feito isso, o que a gente tem que fazer agora é dividir 34 por 5. Que vai dar exatamente, vamos aqui dividir, 34 dividido para 5. 3 não dá, então eu vou logo pegar o 34 todo. Vamos lá, 6. 6 vezes 5, 30.
Para 34 falta 4. 4 não dá para dividir para 5, acrescento um 0 aqui. E uma vírgula aqui no quociente. Faço 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 5, 40 para 40, nada. Logo, a média aritmética, a nota média geral desse aluno é 6,8. Certo? E a amplitude, caso peça, é a diferença, a amplitude será a diferença entre a maior e a menor nota. A maior nota aqui é 8 e a menor é 6. Logo, a amplitude será igual a 8 menos 6, 2. Tranquilo? Com isso, eu acredito que a gente consegue responder toda a nossa ficha com todas as questões, certo? Foi um prazer ajudar vocês nesse dia de hoje. E se Deus quiser, até a nossa próxima aula, onde a gente vai estar iniciando um outro conteúdo, certo? Foi um prazerzaço estar com vocês e até a próxima. Fiquem com Deus e bons estudos.